Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas, neurocientista aqui, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a abordagem neurocognitiva comportamental, que é um modelo que a gente tem para estudar o comportamento e as suas relações com o sistema nervoso, né? E eu acho essa abordagem bastante interessante. Mas antes de eu começar a falar a respeito disso, eu preciso pedir umas coisas para vocês. Primeiro, deixa seu like no vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal, né? Como todo bom youtuber faz. E segundo, eu preciso lembrá-los de que isso é um modelo, ok? E isso é bastante importante da gente citar aqui. O que a gente vai falar nesse vídeo não necessariamente é uma espécie de verdade absoluta ou uma forma de representação perfeita daquilo que o cérebro realmente faz. Mas é um conjunto de ideias úteis que nos ajudam a representar de forma mais simples a complexidade dos comportamentos associados a essas regiões do cérebro que eu vou citar. A gente vai falar aqui de quatro, digamos assim, macrosistemas que compõem, que são compostos, aliás, de algumas regiões específicas do cérebro e que têm sido relacionadas nos estudos recentemente com alguns tipos de comportamentos específicos. Nesse vídeo eu vou dar uma visão geral a respeito do que cada uma dessas circuitarias faz, e então eu vou fazer uma série de vídeos explicando cada uma dessas circuitarias separadamente. Beleza? Então vamos começar falando a respeito aqui da nossa ideia, nossa hipótese de cérebro trino, né? Vocês provavelmente já ouviram falar nesse termo, né? Que a gente teria o nosso cérebro aí dividido em três partes principais, digamos assim, para explicar o nosso comportamento, né? Isso é muito comum, principalmente na área de neurociência do consumo, onde a gente tenta entender como que nós tomamos as nossas decisões. Mas a gente também pode falar disso dentro da neuropsicologia, dentro da neuropsicologia cognitiva, em termos de regiões do cérebro relacionadas com as nossas motivações, com a nossa personalidade, com as nossas memórias, enfim, com as nossas respostas comportamentais habituais. Bom, a primeira estrutura que eu quero citar para vocês ficou muito popularmente conhecida como cérebro reptiliano, né? O cérebro reptiliano ele recebe esse nome não porque a gente tem um réptil exatamente na nossa cabeça, mas porque a gente consegue traçar a sua origem evolutiva até o nosso ancestral comum com os répteis, né? Então, é uma herança compartilhada entre os vertebrados. E ele está relacionado principalmente com funções que visam garantir a nossa sobrevivência, ok? Um pouco mais acima, nós temos uma outra estrutura que a gente vai chamar de cérebro límbico, né? Principalmente relacionado também na literatura, né? Com o nome de cérebro mamífero, justamente por conta de ter evoluído um pouco mais à frente na nossa história evolutiva, quando a gente consegue traçar essa herança evolutiva com o nosso ancestral em comum com os mamíferos. Ele é chamado de cérebro límbico e ele trata das nossas emoções, do nosso comportamento diante de grupos sociais, que também são características bastante presentes, né, entre os mamíferos. E ele pode ser separado aqui em duas partes. Nós temos o paleolímbico, né, um mais antigo, e o neolímbico mais recente. E a gente vai dar todos os detalhes a respeito dessas separações nos dois vídeos relacionados ao cérebro límbico. E por fim, a gente teria o córtex pré-frontal, né, o cérebro pré-frontal, que é aquele que nos diferencia dos outros animais, no sentido de que na espécie humana ele se dá como mais desenvolvido nesse sentido. Ele ocupa uma maior região, uma maior porção do encéfalo quando comparado, né, com o tamanho total do encéfalo do que nos outros animais. É ele que nos dá essa nossa capacidade de raciocínio, de planejamento, a nossa criatividade, é onde mora, enfim, a nossa capacidade de avaliar as nossas emoções, de nos sentirmos mais tranquilos. E a gente vai entender o porquê que ele faz com que a gente se sinta mais tranquilo quando a gente fala um pouco sobre o cérebro reptiliano e depois o cérebro pré-frontal nos vídeos separadamente, justamente por conta da forma como que ele regula o estresse, né? Por esse vídeo, era isso que eu queria falar para vocês.
dar uma visão geral a respeito desses 4 sistemas que nós teríamos dentro do cérebro, lembrá-los de que isso é apenas um modelo, é uma representação simplificada, né, muito simplificada, do que o cérebro precisa para executar determinados tipos de comportamento, determinados tipos de função. A gente viu que o cérebro reptiliano está principalmente ligado com as nossas respostas necessárias para a sobrevivência. Nós temos o cérebro límbico falando aí das nossas emoções, falando da forma como nós nos comportamos socialmente, nos posicionamos socialmente. Ele pode ser dividido num cérebro paleolímbico e um neolímbico, a gente vai explicar isso mais adiante. E também falamos do pré-frontal, que é responsável pela nossa capacidade de raciocínio, planejamento, que traz tranquilidade pra gente, está associado também com a nossa criatividade e no fim das contas é aquilo que nos define enquanto espécie humana, né? Aquilo que nos define não, mas que nos diferencia, digamos assim, dentre as outras espécies. Em termos de sistema nervoso, nós estamos aqui falando do córtex pré-frontal. Então deixa o like aqui no seu vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos, onde eu vou começar a explicar cada uma dessas estruturas em maior detalhe. Um abraço e até lá!